Olá, aqui é o Professor Piscine. Estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas. E eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso podcast dessa semana: Mindset, a nova psicologia do sucesso. Vou falar sobre o que é o Mindset, o que significa Mindset e como que você pode utilizar essa teoria do Mindset desenvolvida pela Carol Dweck, do livro Mindset, como que você pode utilizá-la no seu dia a dia para que você tenha mais resultados positivos, para que você obtenha o sucesso que você deseja. Antes de tudo, só para deixar claro, você que está acompanhando pelo YouTube, já clique em gostei, depois compartilhe. Pessoal que acompanha pelas plataformas de podcast, lembre sempre de compartilhar, é muito importante. Quero agradecer você que faz isso, porque ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E no Apple Podcast, dá 5 estrelas lá, escreve um comentário, o que você tem achado do Piscinecast, é muito importante também para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigado você que tem feito aí, ajudado a compartilhar esse conhecimento. Vamos lá, eu já faz um tempo que eu tinha que trazer esse conteúdo do Mindset para você, da Carol Dweck, do livro Mindset, lembrando também que o link para você adquirir o livro pela Amazon está logo aqui embaixo na descrição desse podcast, também do YouTube. E sempre bom, quando você compra, você ajuda a manter esse conteúdo aqui entregue para você todas as semanas. Então, era para eu trazer esse conteúdo já tem um tempo, né? Já faz um tempo que eu li esse livro, ele é muito bom. Lembrando também, sempre importante deixar claro que não impede você de ler o livro, o nosso podcast. Ele não é resumo de livro, o podcast aqui nunca é resumo de livro, é reflexão. Trago ideias para você pensar junto comigo. E você pode ler o livro e tirar também as suas ideias. E é isso que faz o aprendizado desenvolver. É isso que acontece, o aprendizado, dessa forma. A Carol Dweck, ela é uma psicóloga, ela desenvolveu essa teoria do mindset. Inclusive, a gente fala, né? Mas tem gente que fala assim, não, mas não é mindset, é mentalidade no português. Eu acredito que o termo seja mindset porque ela cunhou esse termo específico para aquilo que ela desenvolveu na teoria dela, né? Que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. Né? O growth mindset e o fixed mindset, se eu não me engano. E o termo que ela usa é esse. É por isso que a gente fala mindset. E a ideia dela por trás é muito interessante. Ela vai utilizar de várias fontes da psicologia comportamental para trazer a teoria dela de mindset, de mentalidade e como que isso influencia na vida das pessoas. Vamos começar, antes da gente... Por aí, professor, você está falando de mindset, o que é isso, mindset? Eu já vou explicar. Tá? Vou explicar para você o que é o mindset e como que você faz para desenvolver o mindset na sua vida, o mindset de crescimento. Mas antes, é importante deixar claro aqui uma coisa que ela escreveu, e eu até selecionei, porque quando eu faço o Piscinecast, eu seleciono trechos importantes para discutir aqui com você. E a primeira coisa que ela coloca, que chama muita atenção, é o seguinte: é claro que cada um possui uma dotação genética específica. Cada pessoa é diferente, geneticamente falando. As pessoas podem ter diferentes temperamentos e aptidões no início de suas vidas, mas, evidentemente, a experiência, o treinamento e o esforço pessoal conduzem-nas no processo do percurso. Veja só, você pode ter o seu meio, onde você vive, o que você faz, mas a experiência, o treinamento e o esforço pessoal, a sua história de vida, ela conta muito no restante do percurso que você tem da sua vida. E aí ela vai citar aqui o Robert Sternberg, o guru da inteligência na atualidade, escreveu que o principal modo de aquisição do conhecimento especializado não é alguma capacidade prévia e fixa, e sim a dedicação com objetivo. Só essa citação já deixa claro o que ela vai tratar aqui da teoria dela, né? Ou seja, você não nasce pronto, acabado. Não, você já é um mestre, QI de 7.000, domina todas as áreas. Não é assim que funciona. Você é um ser humano em construção. E, olha só que coisa importante, a experiência, o treinamento, ou seja, você treinar e o seu esforço pessoal conta muito nesse processo. E aqui eu também não estou querendo dizer, lógico que já estou colocando a minha opinião em cima do que a Carol coloca, não é
que você também... não, mas... por exemplo, você tá lá e... você não sai dessa condição porque você não quer. Sabe aquelas coisas assim? Você não melhora porque você não quer. Não, cara. Cada pessoa tem sua realidade e a maneira de lidar com a sua realidade. O que é importante que essa teoria deixa claro não é no sentido de que você sempre vai resolver todos os seus problemas só com seu esforço pessoal. Tem situações que é muito difícil. É muito difícil. É só você observar na sociedade de forma geral. Aquilo que funciona para mim pode não funcionar para você, pode não funcionar para o outro. Porém, e aqui vem um ponto importante, se você realmente quiser mudar, depende de você. Isso é um ponto que eu concordo muito com a Carol. Não dá para você esperar que as coisas caiam do céu. Pode ser que você tenha um evento de sorte. Poxa, alguém ajudou, deu certo, alguma coisa aconteceu, beleza. Mas a grande maioria das pessoas, a mudança vem a partir do esforço pessoal. Ok? Então, a ideia da Carol é o seguinte. Já deixou claro aqui. Experiência, treinamento, esforço pessoal conduzem no restante do percurso. Essa é a ideia dela. Estou trazendo aqui só uma discussão, uma reflexão com você para mostrar que existem outros caminhos também, né? Outras realidades. Ela segue aqui, olha só. Minhas pesquisas ao longo de 20 anos demonstram que a opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Isso eu concordo bastante com a Carol também. A maneira como você se vê. Se você se vê como uma pessoa que não pode mudar, cara, não tem o que fazer. Eu posso conversar com você, o fulano pode conversar com você, o outro pode conversar com você. Todo mundo. Não, mas vai convencer para ele. Não, cara, se você se vê como uma pessoa que não pode mudar, o que eu posso fazer? Internamente você não aceita, você bloqueia tudo que é dito para você. Como que eu posso fazer isso? Então, pense, e aqui vem um primeiro exercício que eu acho que vale a pena, não importa onde você esteja ouvindo esse podcast, né? Como que você vê a si mesmo? Você se vê como uma pessoa capaz de atingir os objetivos que você mesmo coloca para sua vida? Professor Piscina, está de brincadeira? Como que eu vou colocar Você pode falar, né? Como que eu vou colocar um objetivo para minha vida que eu acho que eu não vou atingir? Tem gente que faz isso. Quantas pessoas eu não atendo, converso com elas e digo, não, eu quero passar na prova. Aí a gente vai atendendo e fala, não, professor, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas o que é isso? Você acabou de falar que o seu objetivo e agora você fala que você não vai conseguir? Isso brota do inconsciente. Sai de dentro da pessoa quando ela está conversando comigo. E você tem que estar atento às coisas que você fala, inclusive consigo mesmo, para os outros. Nos últimos anos, eu tenho analisado muito o que eu falo para as pessoas. É uma autocrítica que eu faço. Você sabe que, se você já acompanha o Piscinecast há um tempo já, sabe que eu sou muito autocrítico da minha parte, de poder verificar o que precisa ser melhorado, de conhecer a mim mesmo. Tanto que é a nossa filosofia principal aqui dentro do Piscinecast. E às vezes eu falo assim, por exemplo, não, objetivo, atingir objetivo, sucesso, resultado, coisas que eu levo para minha vida. E aí eu vejo conversando com pessoas, por exemplo, não, olha, isso não é tão importante. Na hora me vem um estalo, olha que coisa interessante, né? Quando você toma consciência dos processos. Na hora me vem um estalo e falo, por que eu falei isso, caramba? Se eu acredito numa coisa, por que eu tô falando outra coisa aqui? Entende? Inclusive isso às vezes pode saltar no Piscinecast aqui. Você fala, poxa, professor Piscine, você falou uma coisa num episódio, você está falando outra aqui. São pontos importantes para que eu tome consciência das minhas atitudes para me levar onde eu desejo. Olha que coisa interessante. A opinião que você adota sobre si mesmo, a seu respeito, afeta profundamente a maneira como você leva a sua vida. Pense nas coisas que você tem feito no seu dia a dia. E aí ela segue aqui, olha, em seu livro Mentes Extraordinárias, do Howard Gardner, que eu gosto muito, inclusive é uma das referências para o projeto Estudar e Aprender, que eu tenho lá, né, o site estudareaprender.com, concluiu que os indivíduos extraordinários possuem um talento especial para identificar seus próprios pontos fortes e fracos, a consciência de si mesmo. Olha que interessante, um talento especial para identificar seus próprios pontos fortes e fracos. Mais uma experiência para contar com você, que reconhecer os pontos fracos é difícil. Se você reconhecer uma fraqueza,
Você reconhecer que errou. Eu sinto muita vergonha, e eu tenho que explicar isso, né? Deixar claro para você, quando alguém reconhece. Às vezes uma falha minha, isso acontece muito quando eu tô conversando com a minha esposa. Ela fala, pô, Leandro, você tá falando isso aí eu fico, ai, não é isso, não é isso. Tento, sabe quando você tenta criar uma desculpa, mas no fundo eu sei. Depois eu fico refletindo sobre aquilo e falo, poxa, é verdade, hein? Não poderia ter feito aquilo. Eu tenho que procurar uma maneira de mudar. Eu tenho que entender quais são os meus pontos fracos. E por mais que eu faça uma autocrítica, quando alguém coloca pra você de fora, você fala, poxa, esses dias alguém colocou assim no vídeo do YouTube, não, professor, mas esse conteúdo é muito prolixo, tal, não sei o quê. Aí eu falei, na hora, né, eu falei, mas como? Poxa, eu tento ser o mais objetivo possível. Coloquei pra assistir o vídeo de novo. Eu falei, cara, eu fui prolixo, enrolei, entendeu? Enrolei demais. E você tem que olhar e reconhecer os seus pontos fracos. Eu acho que é importante isso. Ontem eu estava fazendo uma palestra para os alunos da escola do ensino médio aqui da minha região, e eu estava falando justamente isso. Um processo de liderança, porque a palestra era sobre liderança. Se você quer se ver como líder, você tem que aprender a reconhecer as suas fraquezas. Isso é difícil, muito difícil, o que eu estou falando aqui. Tá? Pô, professor, você fala difícil no sentido de empecilho? Não, eu tô falando da minha experiência. Para mim é difícil. Talvez para você não seja. Mas é importante deixar claro isso. Reconhecer suas fraquezas, olhar para aquilo e falar, caramba, eu fiz isso. Eu não deveria ter feito isso. Pedir desculpas muitas vezes para as pessoas. Isso exige uma maturidade muito grande. Talvez eu troque aqui, né, o difícil por exigir uma maturidade. Exige grande maturidade. Maturidade intelectual. Maturidade de vida para reconhecer esse ponto fraco. E isso é constantemente, porque a vida todo dia é um aprendizado novo. Todo dia você aprende algo novo. Então, com essa primeira introdução, já fica claro que os conceitos que a Carol vai trabalhar dentro do mindset. Então, vamos começar aqui por dentro dos mindset, tá? Dos dois mindsets. Então, de repente, ela coloca, percebemos que haviam 2 tipos de capacidade e não apenas uma. A capacidade fixa, mindset fixo, que precisa ser aprovada. E outra mutável, que é o growth mindset, mindset de crescimento, que ele se modifica. Capaz de desenvolver-se por meio do aprendizado. Então, 2 tipos de mentalidade. A mentalidade fixa é, eu sou assim e ponto final. A mentalidade de crescimento é, poxa, eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso conseguir desenvolver isso aqui. Entendeu? É muito importante e eu acho que vale muito a pena, e ela coloca isso, por isso que eu gosto, quando o autor ele é um autor sério, ele não vai colocar as coisas apenas do viés dele. Ela coloca de uma forma assim que é muito importante. Ela não está vendendo aqui o termo vender que eu acabei de usar é no sentido de propagar uma ideia, de querer convencer você de uma ideia. Ela não está querendo convencer você de uma ideia de que o mindset de crescimento é melhor. São 2 mindsets diferentes, apenas isso. E cada mindset, ele vai ser bom ou ruim dependendo do que você deseja para a sua vida. Olha que coisa interessante. Depende do seu ponto de vista e não do meu ponto de vista. Você entendeu? Do seu ponto de vista. E é importante deixar isso claro. Logo mais à frente, eu acho que eu pego uma parte do texto para falar sobre isso. A gente vai discutir um pouco mais. Então, o que é esse mindset fixo? Sendo bem didático aqui. Eu sou assim. Eu sou o Leandro. Poxa, eu sou orgulhoso. Eu não gosto que as pessoas falem as coisas para mim. E eu sou assim. E ponto final. Ou eu posso ser, eu sou o Leandro e, cara, eu tô aprendendo. Eu tenho muitas falhas, mas eu tô aprendendo. Eu quero melhorar em algum ponto. Eu posso aprender isso aí. Eu não sou isso aqui. E é muito comum isso, e agora um exemplo de fora, de alunos. Quantas pessoas eu não recebo mensagem que falam assim, não, professor, é que eu não consigo aprender, eu não consigo sair bem em prova. Às vezes eu faço uma provocação, não no sentido... é difícil porque algumas pessoas não entendem, né? Porque não tem convívio comigo, né? Mas eu faço uma provocação, eu falo, então por que você está perguntando se você já decretou que não vai conseguir? Mas eu não tô dando uma patada na pessoa, sabe? Sai fora. Não, eu tô fazendo uma provocação. Se você chega para mim e fala, professor, eu não consigo passar em provas, o que eu posso fazer? Dá um joinha.
Entendeu? É lógico que eu sei que a pessoa está procurando um argumento para conversar comigo. Mas essa primeira provocação é que eu quero que a pessoa perceba e fale, poxa. E tem gente que às vezes fala isso, não, peraí, posso melhorar, né? Eu tenho que ter essa consciência. Hoje em dia, lógico, existem ideias em todos os lados. Ah, mas mudar só uma palavra não vai mudar a sua vida. Concordo, né? Mudar só uma palavra não muda, mas é a tomada de consciência. Eu acho que é o que está por trás dessa palavra. A tomada de consciência da pessoa, de reconhecer e falar, caramba, peraí, eu quero melhorar. E aí ela vai errando, opa, peraí, eu falei de novo, caramba, cometi o mesmo erro. E aí você vai tomando consciência daquele processo para que haja uma melhora. Então, olha só o que ela coloca aqui. Os mindsets nada mais são do que crenças. Né? Crenças pessoais. Crenças que as pessoas têm de si mesmas. Isso é um mindset. Tá? Não é uma coisa biológica. Nasceu. Não. Você nasceu com esses mindsets. Você entende? Nasceu, tá aí. Ó. Você nasce com esses dois tipos de mindsets. Não é isso. Não é hemisférios do cérebro. Não tem áreas ligadas a isso. São crenças que as pessoas levam. E ela coloca aqui, as pessoas de mindset fixo somente, e aqui ela coloca nas pesquisas dela, tá? As pessoas de mindset fixo somente se interessavam quando a reação se referia à sua capacidade. Ah, eu vou fazer isso. Eu já me vi várias vezes nessa situação. Quando eu li o livro, eu falei, caramba, olha aí, ó, me colocando para raciocinar sobre mim mesmo. Ah, não, eu vou fazer isso porque eu posso demonstrar o quanto eu realmente sou bom. Ah, não, aquilo eu não faço porque eu não gosto. Por exemplo, a pessoa justifica que não gosta, mas é mentira, porque aquilo pode expor ela a que ela é uma pessoa incapaz. Então, o mindset fixo, ele quer sempre o quê? Se comprovar por meio das suas ações. Olha, eu faço isso aqui para mostrar que eu sou bom, faço isso aqui para mostrar que eu sou bom. Tudo que eu faço, eu sou muito bom. Mas tudo que pode mostrar a minha deficiência, aquilo que eu não consigo, deficiência no sentido de que é algo que precisa ser melhorado, tudo que pode mostrar isso, eu me recuso a fazer. E aí, olha só, na pesquisa dela ela mostra o seguinte, ó. As pessoas com mindset de crescimento sabem que é preciso tempo para que o potencial floresça. Vamos dar um exemplo, mais uma vez didático, não do livro, né? Raciocinando um pouco a respeito disso. Então, uma pessoa de mindset fixo, ela vai olhar para uma prova e chegar lá, vai fazer a prova e falar, não, essa prova aí não quero fazer, não. Não gostei do estilo dela, mas provavelmente é porque ela não consegue fazer e aquilo pode comprovar uma ineficiência da parte dela. Já a pessoa de mindset de crescimento, ela pode fazer a prova e falar, caramba, eu errei. Cara, mas eu posso melhorar isso aqui, eu acho que eu consigo aprender, hein? Quer saber? Acho que se eu me dedicar, acho que pode dar certo isso aqui. Ela sabe, ela consegue identificar isso. E aí, a Carol Dweck, ela vai criar o seguinte, um conceito que é importante, que é o conceito de esforço. E ela coloca o seguinte, por que o esforço é tão assustador? Por que se esforçar é ruim? As pessoas têm medo do esforço. Eu percebo isso muito em prova, sabia? Analisando assim com alunos que eu tenho atendido, que é o seguinte, as pessoas parecem que elas querem o resultado da prova sem estudar. Pô, professor Psintz vai falar, né? Mas isso é óbvio. A maioria das pessoas é assim. Mas por que isso? Por que existe esse medo do esforço? E aí ela coloca o seguinte, olha só. Há dois motivos, e isso está ligado ao mindset fixo. O primeiro é que no mindset fixo, acredita-se que os grandes gênios não precisam se esforçar. Isso é muito interessante, porque isso é cultural da nossa parte. Ah, não, você não pode se esforçar, porque gênio não se esforça. Eu assisti um filme, que eu nunca tinha assistido, não sei porque nunca assisti, mas esses dias eu estava assistindo os canais de filmes aqui da TV, e aí passou Carruagem de Fogo. Faz um tempo já, né? Eu tô falando esses dias, mas faz bastante tempo. E tinha esse conceito, que os atletas, que eles eram ligados à nobreza, tal, eles não podiam treinar, porque o dom do atleta estava dentro dele. Aí os caras eram criticados porque treinavam. E aí eles começaram a perder porque tinha um cara lá que estava treinando. Não vou dar o contexto do filme, só estou dando um panorama geral, tá? Isso parece até na própria sinopse. Então, assim, olha só. Olha que culturalmente, não, eu sou bom, entendeu? As pessoas querem, olha aqui nessa prova, ó. Tirei 8, tirei 10, sem estudar. Tem gente que chega assim pra mim e fala, pô, sem estudar, Leandro, eu tirei 6 na prova.
Cara, desculpa, mas é a média. Entendeu? Você não ia tirar 0, é a média. As provas, numa questão de porcentagem daquilo que você sabe, é a média que você tirou 6. Entendeu? É o medíocre. Medíocre aqui no sentido de média. É só isso, não há nada de especial aí. Não significa assim que você... não, mas aí eu posso dar um salto. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do tempo, da sua dedicação e da sua base. Isso eu sei porque eu tenho atendido as pessoas e tenho comprovado muito esse conceito. Não, mas professor, me tira isso aí, porque tem uma pessoa que eu conheci que saiu de 6 para 10 e ela estudou pouco. Eu tenho que entender o contexto. Tenho que entender a história da pessoa. Mas na maioria das vezes existem alguns elementos que podem facilitar, a base da pessoa, do conhecimento, o jeito que ela estudou, tudo isso tem grande impacto também. E aí o que acontece? Por isso, ter de fazer esforço lança uma dúvida sobre nossa capacidade. Isso no mindset de fixo. E o segundo ponto de por que o esforço é tão assustador, indica é que o esforço rouba todas as desculpas. Olha que coisa interessante, né? Porque olha só, cara, se você chega e fala assim, reprovei, acabei de fazer uma prova e reprovei. Caramba, mas eu não estudei, né? Pô, não estudei, não me dediquei. Puxa, por isso que eu não consegui. E aí, quando você se esforça? E aí, o que você fala pra si mesmo? Qual que é a desculpa que você dá? Eu tô dando muitos exemplos de prova, porque eu acho que é bem comum e tá bem dentro da área que eu atendo. Mas tem outros exemplos também. De que você pode ter no dia a dia, onde as desculpas somem quando o esforço entra. E é isso que as pessoas temem. Uma vez um aluno chegou e falou isso aí pra mim, professor, e se eu me dedicar e não conseguir? Eu falei, mas o que você acha que vai acontecer? É um caminho mágico? Cara, aqui não acontece, a vida é assim. Eu aprendi isso. Duro, é uma lição dura. Pra mim foi uma lição dura. Que achava que, nossa, super especial, as coisas acontecem pra mim sem eu ter tanto esforço. Eu tinha essa visão de mim mesmo. Mas eu aprendi que não, cara, você tem que se dedicar. Você tem que se dedicar e muitas vezes você vai se dedicar, vai chegar e não vai ter o resultado. E aí? O que você faz? A desculpa não tá mais ali. Então a culpa é de quem? É sua mesmo? Pode ser que não. Pode ser que você tenha feito alguma coisa errada ali, mas que pode ser mudado. Entenda? Então entenda que tem essa característica, essa mudança, esse ponto do mindset fixo. E aí ela segue, e aí vem uma coisa assim, não, professor, então você está querendo dizer que o mindset de crescimento, que é esse mindset que acredita que a gente tem que se modificar, que a gente tem que correr atrás, que o esforço é importante, é melhor que o mindset fixo? Então, eu tenho um mindset fixo, eu sou errado, eu sou ruim, porque eu acredito que eu sou desse jeito e que eu não quero me esforçar para fazer as coisas. Ou eu consigo fazer ou eu não consigo fazer. Não é assim. Tá? Eu acho que, primeira coisa, você não é só um mindset fixo e só um mindset de crescimento. Você não é só um tipo de mindset. Assim como eu não sou, assim como outras pessoas também não são. E tira essa coisa do ruim e do bom. Pensa mais no sentido do seu objetivo, como eu disse anteriormente. Olha o que a Carol coloca aqui. Perceba em mim 2 mindsets. É uma pergunta que mandaram para ela. É possível ser meio a meio? E aí ela coloca. Todos nós temos elementos de ambos. Tenho falado deles como se um excluísse o outro apenas para simplificar. Também é possível alguém ter diferentes mindsets em campos diferentes. Isso eu achei sensacional que ela colocou. Porque eu percebo isso na minha vida e nas pessoas que eu acompanho. Então, assim, às vezes, por exemplo, na casa da gente, às vezes eu tô rindo assim porque parece desculpa, né? Você fala, não, meu mindset na minha casa é um mindset fixo. Eu não quero fazer as coisas, não, vou deixar como tá, você entende? É como se... Uma desculpinha que a gente cria, né? Mas no meu trabalho eu tenho um mindset de crescimento, eu faço acontecer, as coisas modificam, sabe? Sabe aquele ditado, em casa de ferreiro espeto é de pau? Parece isso. Assim, me dedico, lá eu tenho um mindset de crescimento, faço, mas na minha casa não faço o que tenho que fazer. Isso é um exemplo bem bobinho que eu tô dando, mas é importante você perceber isso. Cara, olhar assim e falar, o que vale pra mim agora um esforço necessário? Você não precisa ser uma super pessoa, fazendo acontecer e tal. Vão ter áreas na sua vida que você vai falar, caramba, ó, quer saber, nessa parte aqui eu vou só levar. Eu vou dar um exemplo pra você. Por exemplo, tem pessoas,
que elas têm objetivos de relacionamento, de não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... O casamento e toda aquela coisa, e ela coloca como objetivo, e eu acho que é válido, muito válido isso. E relacionamento é uma área da minha vida que eu deixo muito a vida me levar. De verdade, estou assim colocando, e graças a Deus eu tenho muita sorte nisso. Tenho uma esposa maravilhosa, amigos que eu gosto muito, não são milhares de amigos, mas os amigos que eu tenho, eu gosto muito deles, e pra mim fechou. Entendeu? É uma área pra mim que, cara, eu não há ali uma preocupação tão grande nessa área pra mim. Lógico, também não vou deixar, né, de fazer as coisas que eu faço com a minha esposa, deixar de lado, mas eu tô dizendo no sentido de não é uma preocupação muito grande. Eu não paro pra planejar isso no meu dia a dia. Tem gente que faz, não, preciso tal, arrumar um parceiro, fazer alguma coisa, sair mais, encontrar pessoas, fazer amigos e toda aquela coisa e ele aprende. Você entende? Tô colocando nesse sentido de que existem áreas que nós vamos fazer mais, tem áreas que vamos fazer menos, você pode tentar fazer em todas, tem pessoas que não vão tentar fazer em todas, você tem que ver o que funciona melhor para você. Mas isso está dentro de você, os dois tipos de mindset. Você pode até colocar nas suas áreas da vida. Poxa, onde que eu quero melhorar e que eu estou tendo um mindset fixo? Às vezes você percebe e fala, poxa, na área financeira da minha vida eu quero melhorar e eu estou tendo um mindset fixo. Eu estou achando que as coisas têm que ser como são, que é desse jeito aqui e não vai ter mudança. E você pode mudar a sua mentalidade para aquilo. Aproveitando que eu entrei nesse contexto, vamos de dicas para mudar o mindset fixo para mindset de crescimento. Quando você quiser, lógico. Eu estou colocando aqui no sentido de que você quer mudar? Professor, eu percebi que você falou de mindset fixo, tem muito a ver com o meu perfil, daquilo que eu estou levando numa área específica da minha vida. Como que eu faço para mudar? Então, olha só. A Carol coloca aqui. A mudança não é como uma cirurgia. Mesmo quando mudamos, as antigas crenças não são extirpadas, como se fosse uma articulação danificada e substituída por outras melhores. Em vez disso, as novas crenças tomam seu lugar ao lado das antigas, e à medida que se tornam mais fortes, nos trazem uma forma diferente de pensar, sentir e agir. Esse livro é muito bom mesmo, eu gosto dessa pegada consciente, quando um pesquisador sério coloca nos livros. Não é uma mudança da noite para o dia, da água para o vinho. Não, cara, vai ter você aí. Ainda aquilo que se formou, velhos hábitos estão dentro de você. E você vai ter que lidar com eles. Eles vão estar ao seu lado, mas aos poucos esse novo hábito que você se desenvolve, ele vai tomando força. Ter consciência disso é importantíssimo se você quiser mudar. Não existe mudança da noite para o dia. Estou até repetindo isso porque parece que as pessoas não entendem. Não entendem. Eu esqueço disso às vezes. Às vezes eu me vejo assim e falo, poxa, por que tal coisa não deu certo? Aí eu olho e falo, pô, mas também, né, cara, fiz ontem, quero que o negócio aconteça da noite para o dia. Não vai acontecer. A natureza não dá saltos. Eu gosto muito dessa frase. Vai acontecendo aos poucos. Então ela coloca, olha só, o simples fato de tomar conhecimento do mindset de crescimento é capaz de causar uma grande mudança na forma pela qual as pessoas pensam em si mesmas e em suas vidas. Outro ponto muito importante. Tomar conhecimento, dar luz àquilo, entender as suas fraquezas, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e tomar consciência daquilo. E entender o processo de mudança. Começa aí. Começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu estou falando com você. Mas se você estiver fechado aí, se você não está atento, se você não está... por vários motivos, o que eu falei não chegou até você internamente, não há mudança. E a mudança não é eu que estou causando em você. Não é isso. A mudança vai partir de você. A partir de quando você escuta o que eu falo, raciocina e fala, quer saber de uma coisa? Faz sentido. A partir disso você começa a criar conexões com a sua vida e aí você causa mudança. Mas não que eu falei uma palavra mágica como um milagre e mudou a sua vida. Não, cara. Não é assim. Entendeu? Às vezes você está ouvindo esse podcast e fala, interessante. Aí você vai convivendo, vai vivendo, daqui 2 anos você volta no podcast, escuta de novo e fala, cara, fez todo sentido agora. Ou sei lá, você leu o próprio livro e falou, caramba, agora ficou claro. O professor Piscine não colocou desse jeito. E a sua percepção?
É a sua percepção. E é assim que funciona na questão do aprendizado. Ela segue aqui. Quando você aprende coisas novas, aquelas minúsculas conexões no cérebro, na verdade, se multiplicam e ficam mais fortes. Isso é importante porque ela está usando um conceito de neurociência, né? Das conexões neurais, onde elas vão se fortalecendo. Aumenta o processo de mielinização, que é a mielina, uma graxinha, e ali vão trocando impulsos elétricos entre um neurônio e outro, acelerando o processo. Isso é importante. Então tudo começa fraquinho, né? Aquelas conexão pequena, fraca, e ela vai ficando mais forte à medida que você vai tomando consciência, você vai aprendendo, vai colocando em prática, vai mudando a sua vida. Muda a mentalidade de si mesmo, e é uma mudança que exige muita atenção da sua parte. Atenção naquilo que você faz dia após dia. Então olha só, ela coloca aqui, pense em alguma coisa que você precisa fazer, algo que queira aprender, ou um problema que tenha que enfrentar. O que é? Agora, por exemplo, o que é o que você quer fazer? Agora faça um plano concreto. Quando executará o plano? Onde o fará? Como fará? Pense em tudo com detalhes claros. Aqui ela está falando o seguinte, quando você vai pensar numa mudança, quando você vai pensar naquilo que você quer fazer de diferente, é importante planejar antes. Isso ajuda você na tomada de consciência e a mudar as suas ações. Então, vamos dar um exemplo. Não. Eu preciso ser uma pessoa melhor com os outros. Não, eu estou muito chato, eu preciso ser melhor, eu percebi que nos meus relacionamentos isso não está bom, quero melhorar, quero ser uma pessoa melhor. Então, peraí, o que eu posso fazer? O que eu quero? Quero ser bem prático, quero ser uma pessoa melhor. Como? Quero começar dando bom dia para as pessoas. Eu sou muito carrancudo, eu nem presto atenção. O meu objetivo, dar bom dia para as pessoas. Quando que executará? Quando eu chegar no meu trabalho. E como que eu fará? Eu vou chegar e vou dar bom dia para todo mundo bem alto. Vou gritar, bom dia, pessoal. Entendeu? Sabe, uma coisa bem diferente. É isso, cara. Você está colocando um plano para aquilo que você vai fazer. Só o fato de planejar já é um primeiro passo para depois você executar. Lógico, o plano não é execução, as coisas são diferentes. Mas é mais fácil porque você planejou. Você sabe o que você quer mudar, é uma atitude concreta. Por quê? Porque não tá só quero ser melhor. O que é ser melhor? Ser melhor pode ser tanta coisa. Não, é concreto. Eu vou dar bom dia para as pessoas, que é um começo. Para as pessoas começarem a perceber que eu não sou aquele cara carrancudo e tal, que todo mundo pensa que eu sou. Entendeu? E aí você pode fazer isso em todas as áreas da sua vida. Então ela coloca, mais uma vez, tá? Somos uma mistura de mindsets fixos e de crescimento. E precisamos reconhecer isso. Aceitar isso não é uma vergonha. Não é uma vergonha. Eu falo pra você que, às vezes eu olho e falo, cara, tem vergonha de falar que eu penso desse jeito. Não pode, né? Professor Piscine aqui, cheio de podcast, faz uma coisa, texto e faz uma coisa dessa aqui. Não, cara, você tem que reconhecer suas falhas. Você tem que reconhecer que você tá melhorando. Tem que olhar pra si mesmo e falar, não, você vai conseguir e a gente vai aprendendo. A vida vai dando lições que a gente tem que aprender a observar e pegar pra si mesmo. Seguindo, ela coloca, quanto mais ciente estiver dos gatilhos do seu mindset fixo, mais você poderá estar vigilante para a chegada da sua persona, da sua nova persona, daquilo que você se transforma. Então você tem que estar consciente. Tá falando alguma coisa, igual eu falei. Conversando com a pessoa, falei uma coisa e falo, cara, por que eu falei isso? Eu não penso assim, eu estou mudando, eu estou pensando diferente, não é assim que eu penso. Tem que ser diferente, vou falar outra coisa. Aí você pode chegar para a pessoa e falar, não, desculpa, eu falei errado, é isso aqui. Você entende? Isso, consciência. Eu acredito muito que a razão, tomada de consciência, é importante para uma verdadeira transformação. É aí que a transformação realmente acontece. Muitas dicas aqui, né? O que você achou do Mindset, a nova psicologia do sucesso? Esse livro da Carol Dweck, lembrando que o link está aqui na descrição do podcast, na descrição do YouTube também. Quero lembrar você de, por favor, compartilhar esse conteúdo. É sempre importante que você compartilhe. Eu estou com uma campanha aqui no Piscinecast que é manda para uma pessoa só, o seu amigo que você mais gosta. Fulano, escuta esse podcast. Só uma pessoa ajuda muito o conhecimento a chegar a outras pessoas. Você compartilha conhecimento. Quero agradecer que você tenha ouvido. No YouTube você clica em gostei, deixa um comentário que ajuda bastante também. Tá no YouTube, quem está no YouTube deixar um comentário. E lembrando que o Piscinecast ele chega com o suporte do Método 5. Método 5 é o meu curso para quem quer estudar, para quem quer
desenvolver a potencialidade dos seus estudos, passar em provas, concursos ou faculdade. Lá tem o método em 5 passos que eu ensino, que é um método que eu desenvolvi para você ter um melhor desempenho nas suas provas. É simples, para acessar método5.com, 5 número, método5.com. Simples, né? Tá no link na descrição do YouTube e na descrição dos podcasts também. E você também pode mandar uma mensagem para mim no 67 99303 0488 ou você pode mandar um e-mail para contato@estudareaprender.com, que é o meu e-mail lá, o e-mail da nossa equipe. Você pode falar o que você achou do podcast, o que você tem ouvido, o que você gostou, se não gostou. É sempre importante ouvir a opinião de todos. De onde veio esse podcast tem muitos outros. Já aproveite para fazer uma maratona no Piscinecast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, tem muito conhecimento e muito conteúdo bacana que você vai gostar. Quero mais uma vez agradecer a sua atenção. Na semana que vem nós voltamos com mais um Piscinecast. É isso, um abraço e até mais.